Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020 e a semana começa nos impondo uma pergunta que Cazuza transformou num clássico da indignação política. Que país é esse? Que país é esse aonde uma criança que foi estuprada, violentada por um tio, engravidou, está sob o resguardo da lei, da nossa Constituição, da nossa lei que permite corretamente o aborto nesses casos de violência inominável, uma violência que mulher alguma deveria sofrer. E esta criança recebe do mundo, em vez de solidariedade, em vez de abrigo, em vez de carinho, o mundo que falhou com ela, ela recebe uma nova violência, ela é novamente violentada quando alguns políticos de extrema direita ligados a essa corrente maluca, estapafúrdia que está no poder hoje, invade o hospital para impedir que se execute o aborto, que não apenas é legal, é recomendável nesse caso para salvar uma vida, para salvar uma alma, para tentar restaurar um pouco de humanidade nesta criança que foi violentada. Que país é esse? Que país é esse aonde a gente está discutindo em meio a uma gravíssima crise sanitária, humanitária, o direito que é básico, que é basilar de uma criança de 10 anos, de abortar um bebê que foi gerado por um estupro. Por um estupro não, por estupros repetidos e continuados que ela sofreu desde os 6 anos de idade. Que país é esse aonde rufiões que se escondem em cima do título de bispos de igrejas evangélicas condenam a execução da lei que diz que essa criança tem de abortar, até para preservar a vida dela, que é uma criança? Que país é esse? Que país é esse aonde, em meio a essa crise sanitária, humanitária, que foi agravada por uma absoluta falta de capacidade de gestão por quem está no Palácio do Planalto, por quem tem o comando, a caneta que deveria comandar o país, não o comanda, e ao contrário disso, se regozija ao ver que em torno dele se forma um novo consenso vazio, o consenso de que esse personagem que se chama Jair Bolsonaro pode até imaginar, é cedo para que ele imagine isso, mas os áulicos, os que estão colados como craca nesse projeto que é em si a ausência de projeto, né? É na verdade o caminho da destruição nacional, mas as pessoas estão coladas, estão imaginando que ele pode disputar a reeleição e que ele pode chegar a 2022 com chances de vencer. É cedo demais para fazer qualquer aposta. O país não venceu a tragédia que está contratada ainda para esse mês e para o mês de setembro, porque é uma tragédia financeira com reflexos sociais e em meio a essa crise sanitária e humanitária. Mas que país é esse que abre mão de discutir um governo ruinoso que não chegou à sua metade
para ter certeza de que este personagem vai chegar a 2022 com chances de vencer uma eleição simplesmente porque o miolo, que se chama de centro e que é uma geleia ideológica, que não vale nada e que foi o catalisador do processo político que nos trouxe até aqui, quando fez tudo a ferro e fogo para consumar o golpe de 2016, o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade. Então, essa geleia, essa mixórdia política acredita que pode pensar em 2022 antes de resolver a tragédia que nós protagonizamos em 2020. Que país é esse? Que Brasil é esse? Na verdade, que país foi esse que nós tivemos? Que Brasil foi esse que nós tivemos? E como que a gente chegou a esse momento aqui, que é esse momento que a gente vive hoje, metade do mês de agosto de 2020, o país absolutamente perdido, sem um projeto nacional, sem um projeto de travessia e sem um projeto sério que se contraponha a essa barbaridade que a gente está vendo consumada e que só o fato de ter existido a resistência ao aborto legal de uma criança de 10 anos que foi estuprada durante 4 anos, desde os 6 anos de idade, que sofria a violência do estupro. Que país é esse em que a gente está? Não é o Brasil que se sonhou, não é o Brasil que se imaginou, não é o Brasil que a gente construiu, que a minha geração, que a geração que deveria estar hoje exercendo o poder com um olhar para a sociedade, imaginou que a gente teria nesse momento, infelizmente. E é assim que a semana começa.